Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Vitória, sou a professora de inglês de vocês, tá certo? Aqui das nossas aulas do Eduque Mais. Eu espero que vocês estejam bem e nós vamos começar a nossa aula de inglês de hoje. Espero que estejam animados, porque tem muita coisa pra gente aprender, tá certo? Vamos lá? Para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer com vocês a correção de algumas questões da atividade da última aula, que talvez tenha ficado um pouquinho confuso, ou você tenha se enrolado um pouquinho na hora de responder. Então, quem anotou aí as respostas no caderno, pode ir acompanhando, tá certo? Pega seu caderninho, vai acompanhando aí, vê se vocês acertaram, vão conferindo, pra gente saber direitinho aí como é, nessas questões, como é que responderia e como é a resposta correta, tá bom? A segunda questão, né, eu vou corrigir a segunda questão com vocês, está dizendo o seguinte: complete a frase a seguir com uma das preposições estudadas. Então, a gente estudou a preposição in, on e at, tá certo? Foram as 3 preposições que estudamos e a gente precisa completar essa frase, que está aí em inglês, com uma das preposições. A frase em inglês está dizendo assim, ó: The party starts, aí tem um tracinho, 8 p.m., tá certo? Aí a festa, a tradução dessa frase, né, seria: a festa começa às 8 horas em ponto, tá? Então, para horas, nós usaríamos que preposição, né? In, on ou at. A resposta correta é a letra C, né? At. Então, a preposição que nós usaríamos para essa frase, tá ok? Porque para a hora nós usamos at. A próxima questão é a questão número 4, tá ok? E a questão número 4 está dizendo o seguinte: se fôssemos usar uma preposição para a imagem a seguir, qual usaríamos, né? Que preposição usaríamos para essa imagem que vocês vão ver aí? E as opções nós temos in, on e at. E qual é a imagem, né? Tem aí uma bandeira dos Estados Unidos e tem o número 4th, que é o quarto em inglês, tá? E July, julho. Então, nós vimos que para números com meses, tá certo? É algo mais completo, né? Tem a data e tem o mês. Nós usamos a preposição on, tá certo? Se fosse só o mês do ano, só fosse July, que tivesse aí, né? Que é julho, nós usaríamos in, tá certo? Mas como tem o dia e o mês, nós precisamos usar a preposição on. Então, a resposta correta, letra B, tá? E a última questão é a quinta, tá? Foram 5 questões, eu vou corrigir 3 com vocês. Essa aí, pelo menos os meus alunos que eu acompanho, eles ficaram muito confusos nessa. Alguns eu percebi que escorregou um pouquinho. Então, eu vou mostrar para vocês a resposta dessa e explicar o porquê, tá bom? A quinta questão diz o seguinte: qual das letras a seguir melhor descreve o uso do at, tá? Então, o uso do at aí, a gente usaria ele para quê? Né? Qual dessas opções aí abaixo? A letra A, meses do ano. A letra B, feriados com a palavrinha day, tá? Letra C, feriados sem a palavrinha day. E a letra D, anos. Então, qual dessas opções seria a correta? Feriados sem o day, tá? Porque quando a gente usa at, a gente não pode usar a palavrinha day. Então, a resposta correta seria a letra C, tá certo? Então, pessoal, aí está o gabarito de todas as questões, tá certo? Que vocês responderam, do primeiro ao quinto. O primeiro, a alternativa correta, letra B. O segundo, letra C. O terceiro, letra A. O quarto, letra B. E o quinto, letra C. Então, se vocês estiverem com o caderno aí, lembrarem das questões, vão corrigindo, tá ok? Vamos para a nossa frase do dia. Trouxe uma frasinha para vocês, para a gente praticar o vocabulário, vocês aprenderem mais palavras em inglês, tá bom? Então, sempre tentem escutar muita música, olharem a tradução das palavras, frases, que vai ajudar muito vocês a aprenderem mais inglês, tá ok? A frase do dia diz o seguinte em inglês: Never give up your dreams. Miracles happen every day. Tá certo? Então, essa é a forma de falar a nossa frase em inglês, tá ok?
Espero que vocês tenham entendido aí. Vão repetindo. Depois, se quiser voltar um pouquinho o vídeo, repetir e acompanhar comigo a forma como eu disse a palavra. E vamos para a tradução da nossa frase do dia, tá ok? Nossa frase diz o seguinte: nunca, o never, aí ele significa nunca, tá certo? Give up significa o quê? Desista, tá certo? Your significa seu. E dreams, sonhos. Então, a primeira parte da frase está dizendo assim: nunca desista dos seus sonhos, tá ok? Embaixo, miracles, milagres, happen, acontece, every day, todos os dias, tá bom? Então, a frase completa seria o seguinte: nunca desista dos seus sonhos, milagres acontecem todos os dias. Vamos agora começar o nosso assunto de hoje, tá ok? O nosso assunto é as preposições de lugar. Na última aula, vocês viram as preposições in, on e at, as três, para tempo, né? A gente estudou para tempo, quando é que a gente usava as três. Hoje, nós vamos aprender as mesmas três palavrinhas, porém, para lugar, tá certo? E aí, elas estão no slide para vocês verem, né? In, on e at. E elas significam o quê? Em, no, nas, na, nos e nas, tá certo? É o significado delas. Mas quando é que a gente sabe quando é que usa cada uma delas, né? Dependendo das situações. Então, eu vou mostrar para vocês algumas situações de quando é que a gente usa essas preposições, tá certo? Lembrem-se de uma coisa. O in, nós usaremos para algo bem amplo. Então, vejam que o círculo maior que eu coloquei aí na imagem para vocês é o do in, tá certo? Porque a gente usa para algo mais amplo, algo maior. Como, por exemplo, o quê? Continentes, países, cidades, bairros. Então, vocês concordam comigo que esses locais que eu coloquei aí são algo mais amplo, é algo maior, né? Um continente. Se eu digo para vocês, eu estou na Europa. Então, esse na Europa, né? Eu posso estar em qualquer lugar na Europa. A Europa é muito grande. Então, eu posso estar em qualquer país da Europa. Enfim, a gente vai usar para algo amplo. Então, um continente, né? A Europa, como eu disse para vocês, é um continente, é o continente europeu e é algo amplo, tá certo? Para os países, por exemplo, o Brasil, né? Eu coloquei aí para vocês o exemplo, Brasil. Eu posso também estar em qualquer lugar no Brasil. É algo bem amplo. Então, a gente vai usar o in. Cidades também. Se eu digo que eu estou em Recife, eu estou em São Caetano. Então, cidade também é algo amplo. Eu não estou dizendo exatamente onde é que eu estou. Eu estou falando a cidade só. Mas eu posso estar em qualquer lugar naquela cidade. Tá certo? Bairros também. Se eu digo que eu estou no bairro, vamos supor que o Cabugá seja um bairro. Então, se eu estou no bairro do Cabugá, estou no Cabugá, né? O bairro. Então, é algo amplo também. Eu posso estar em qualquer lugar lá no Cabugá, no supermercado, na casa de alguém, né? Então, algo amplo, nós usamos o in. O on, né? O círculo um pouco menor aí para vocês. A gente já começa deixando as coisas mais específicas. O on, nós vamos usar para ruas e avenidas, tá certo? Então, se eu digo para vocês assim, ó, coloquei uma rua aí em inglês, por exemplo. Dark Street. Dark Street, tá certo? Foi o nomezinho em inglês aí de uma rua. Então, essa rua, né, eu não estou dizendo exatamente a casa que eu estou na rua, mas também eu já estou falando da rua que eu estou. Então, concordam comigo que é mais específico do que dizer o nome da cidade, né? Porque se eu digo que eu estou em São Caetano, é o nome de uma cidade, é algo amplo. Mas agora se eu falo já a rua que eu estou, é algo mais específico. Então, a gente vai usar o on, tá certo? Então, essa frase eu diria on Dark Street, tá ok? Então, seria a forma de falarmos essa frase aí em inglês. Para avenidas também. Se eu digo Avenida Rio Branco, eu estou na Avenida Rio Branco, por exemplo. Então, para essa avenida, eu usaria on também, tá ok? E por último, nós temos o at. Então, o at ele já é mais específico ainda. Ou seja, ele é o mais específico de todos, tá ok? O at nós vamos usar para um endereço específico. Então, agora eu estou dizendo onde é que eu estou, tá? Eu coloquei aí para vocês o exemplo daquela rua que a gente já tinha visto em inglês, mas agora com o número. Então, agora eu estou em uma casa e estou falando a casa que eu estou, né? Exatamente o local que eu estou. Nós vamos usar o at, tá?
Então, aí eu coloquei 23, que é o 23 em inglês, Dark Street, certo? Então, foi o número da casa e o nome da rua, tá ok? E se eu falar assim, ó, supermarket, que é o supermercado, tá ok? Então, se eu digo assim, eu estou no supermercado. Vocês concordam comigo que eu estou dizendo exatamente onde é que eu estou? Né? Eu posso estar no Brasil, em São Caetano, mas no supermercado. Então, eu estou falando exatamente onde é que eu estou. Nós vamos usar o at, tá? Então, para resumir aí para vocês, pensem no seguinte comigo. Eu digo que eu estou no bairro, por exemplo, no bairro do Cabugá, tá certo? Eu estou no Cabugá. Vamos supor que lá é o bairro. E eu estou na rua do campo, por exemplo. Então, eu estou na rua do campo. Então, eu estou naquela rua. Já é algo mais específico. Então, eu vou usar o on. E o at seria a casa que eu estou. Então, eu estou naquela casa, eu vou usar o at. Então, lembrem disso. O in é para algo mais amplo. Você não está dizendo exatamente onde você está. Você está dizendo o local, né? O bairro, a cidade, o continente, o país. O on já é exatamente a rua que você está, a avenida. Tá certo? E o at é o local exato onde você está naquele momento. Então, lembrem disso, tá ok? Coloquei aí esse exemplo, né? Como eu já havia dito antes, só para vocês associarem melhor. Então, para o bairro, né, São José, eu usaria qual das 3 preposições? In. Concordam comigo que é o bairro? Então, eu vou usar in. Agora, se eu digo a rua daquele bairro que eu estou. Então, a rua daquele bairro é Nossa Senhora da Conceição. Então, para Nossa Senhora da Conceição, eu vou usar o quê? On, né? Porque é a rua que eu estou. Então, eu vou usar on. Tá certo? O bairro seria in e a rua agora on. E o endereço, que é a casa que eu estou, né? Seria Nossa Senhora da Conceição, número 29. Aí, agora eu vou usar o quê? At. Porque já é mais específico. Eu estou dizendo a casa que eu estou. Tá certo? Eu quero propor esse desafio para vocês, tá? Então, vocês podem deixar aí nos comentários, no chat, né? Os professores estão acompanhando aí a aula também. E vocês podem tentar escrever aí no bate-papo ou depois mandar para os professores de vocês qual preposição nós usaríamos em cada uma dessas situações, tá? Então, vai ficar como um desafio. O primeiro aí, Europe, né? Europe, que significa Europa, tá? A gente vai usar qual preposição? In, on ou at? Então, qual das 3? Vocês vão escrever aí no bate-papo. Tentem escrever. O 2, Rua do Campo, número 30. Nós vamos usar qual preposição? Então, vocês podem colocar aí. O terceiro, Avenida Luiz Coimbra. Olha a avenida aí, Luiz Coimbra. Tá? Por que o nome está em português e não está em inglês, tia Vitória? Porque é um nome próprio. Ele vai permanecer do mesmo jeito em inglês. Tá certo? Então, para a Avenida Luiz Coimbra, nós vamos usar qual? E o 4, Fortaleza. Então, o nome de uma cidade agora. Vamos usar o in, o on ou o at. Tá? Então, tentem colocar aí. E o 5º, McDonald's. Tá certo? McDonald's. Que é um local, né? De fast food, de comidas, besteiras que a gente come, digamos assim. Então, para um McDonald's, vocês usariam qual? Tá? In, on ou at. E para a gente concluir, na nossa aula, eu queria mostrar para vocês também as preposições, mas agora é exatamente o local que está alguma coisa, tá? Então, se eu digo para vocês, ó, nós vamos usar aqui o in também, porque o in, além de significar no, na, em, ele também significa dentro. Então, se eu digo que eu estou dentro, né, de algum local, ou algum objeto está dentro de uma caixa, dentro do guarda-roupa, enfim, está dentro de algum local, nós vamos usar o in, tá bom? Então, o in é usado para quando está dentro. O on, ele também vai significar em cima. Então, quando a gente fala que está em cima, nós vamos usar o on, tá certo? Esse próximo se fala under, tá? Under. Vou repetindo aí para vocês aprenderem. Então, under significa embaixo, tá certo? Então, quando está embaixo, nós vamos usar under. Next to significa ao lado, tá ok? Então, essa palavrinha aí, vão repetindo, ela significa ao lado. Então, se está ao lado de alguma coisa, vocês vão dizer que está next to, certo? A próxima, behind.
behind. Olha como fala, cuidado para não errar, tá bom? Então, vou repetindo aí como eu estou falando para vocês aprenderem. E ela significa o quê? Atrás, tá certo? Então, essa palavrinha aí significa atrás. Se você quer dizer que alguma coisa está atrás de você, ela está behind, certo? A próxima, in front of, tá? Que significa o quê? Na frente. Então, se algo está à sua frente, você vai dizer que está in front of. Se eu digo que esse microfone está na minha frente, então ele está in front of, tá certo? E por último, nós temos between. E between significa entre, tá ok? Between significa entre. Então, quando um objeto ele está entre alguma coisa, nós vamos usar between. Eu trouxe também aqui para vocês verem uma bonequinha, tá certo? E eu posso mostrar ela em alguns ângulos, né? Se ela estiver em cima, então ela está agora em cima da minha cabeça. Como é que eu diria, né, que ela está em cima? Eu usaria que preposição? On, não é verdade? Agora, se ela está embaixo da minha mão, eu vou usar qual? Digam aí. Tentem colocar nos comentários. Vamos participar comigo, tá certo? Under, ela agora está embaixo. Se ela está próximo a mim, então ela está aqui, né? Pertinho de mim. Eu vou usar o quê? Next to, tá certo? E agora? Escondi ela aqui, ela está atrás de mim. Vocês nem estão vendo, né? Ela está atrás de mim. Eu vou usar aqui preposição behind, tá certo? Essa é a nossa preposição. Então, tentem praticar também aí na casa de vocês. Peguem algum objeto, tentem colocar eles em alguns locais. Tentem ver que preposição vocês usariam, tá certo? Fica como aí uma proposta para vocês. Trouxe alguns exemplos também, né, de algumas frases em inglês que vai mostrar essas preposições, tá? Então, por exemplo, a primeira, né? Tá dizendo aí, the apple is behind the table. Tá certo? Então, o que está falando aí nessa frase? A maçã está atrás da mesa, né? Então, nessa imagem aí, vocês estão vendo que ela está atrás da mesa. Tem todas essas frases aí que vocês podem dar uma olhadinha nela, tá ok? E vocês estão vendo onde é que elas estão. Então, tá falando aí o local de cada coisa. Da tomate, glass, a terceira frasezinha aí, glass, tá? Significa copo. Então, onde é que o copo está em relação à mesa? Tudo aí está falando em relação à mesa. O abacaxi, né? Onde é que ele está? A pera, tá certo? O último nomezinho aí, pear, pera. Então, onde é que eles estão em relação à mesa? Vocês estão vendo as preposições que estão sendo usadas? Todas as preposições que nós vimos anteriormente, tá ok? Aí também eu trouxe outra imagem para ficar mais claro para vocês, se você ainda não entendeu. Então, tem outra imagem aí agora mostrando com uma bola. Então, onde é que essa bola está em relação à caixa? Tá? Então, a gente está vendo que a primeira bola ele está em... Lembra o que é em? Dentro, né? On, em cima. A próxima, under, que é o quê? Embaixo. Tá certo? Next to, que significa o quê? Próximo, né? Então, ela está próximo à caixa. Então, a gente vai usar next to. Behind, ela está o quê? Atrás. In front of, na frente. E, por último, between. Between significa o quê? Entre, tá certo? Então, essas foram as preposições que nós vimos. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem aí bastante elas. Eu trouxe até uma atividadezinha também para vocês praticarem. Vocês podem depois mandar para os professores de vocês, tentando praticar agora com o que a gente viu, tá? Tem todas as preposições aí em cima. On, between, in front of e next to, certo? Então, tem 4 aí das que a gente viu, né? A gente viu várias, então tem 4 aí para vocês tentarem ver. Onde é que esse cachorro está em relação à casinha dele aí? Tentem ver qual preposição vocês usariam, tá certo? E podem escrever aí nos comentários, podem mandar para os professores de vocês também, ok? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né? Todos os professores estão à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Estamos com muita saudade de vocês, mas uma frase que eu deixo para vocês aí, né? Principalmente agora, que nós precisamos nos cuidar, é a frase stay home, tá certo? Stay home, que significa fique em casa. Então, fique em casa, fique seguro, tá certo? E eu agradeço vocês.
Muito obrigada. Thank you. Até a próxima aula. Bye, bye.